Olá pessoal, tudo bem? Vamos agora falar de um princípio muito conhecido em física, chamado de princípio da homogeneidade dimensional. Então, sempre prestando bastante atenção às palavras, homogeneidade tem aqui esse prefixo homo, que significa igual. Então, como tem dimensão também, então são algumas coisas que tratam de mesma dimensão. Então, no caso aqui, citando esse exemplo de uma equação horária da velocidade, que nós vamos estudar em cinemática, essas coisas significam termos da equação. Então, todos esses termos da equação têm que ter a mesma dimensão. No caso aqui, esse v é uma velocidade. Então, a dimensão de velocidade é L t a menos 1. Então, tem que ser igual a esse v0, que é uma velocidade inicial, não deixa de ser uma velocidade. Então, fica Lt a menos 1. E esse outro termo aqui, que contém uma aceleração, ele é a aceleração, nós vimos que é Lt a menos 2. Só que isso aqui não tem dimensão de velocidade, por isso que tem esse t aqui, vai multiplicar aqui e vai ficar Lt a menos 1. Então, todos esses termos dessa equação têm a mesma dimensão. O mesmo acontece com esse outro exemplo, que é a equação horária dos espaços. Então, agora nós temos que ter, novamente, todos os termos com a mesma dimensão. Então, no caso aqui, o primeiro termo tem dimensão de comprimento. Esse primeiro termo do lado direito tem dimensão de comprimento. Aqui é uma velocidade vezes tempo, então Lt a menos 1 vezes o t, que dá justamente L, que esse t a menos 1 cancela com esse t. Aqui, esse meio é adimensional, então não conta em termos dimensionais. E eu tenho agora uma aceleração, que é Lt a menos 2, e tem que ter esse t ao quadrado aqui para cancelar t a menos 2 com t quadrado para continuar L. Então, todos os termos dessa equação têm dimensão de L, de comprimento. Ou seja, qual é o significado de tudo isso? O significado é que eu estou somando sempre grandezas do mesmo tipo. Eu não posso somar um comprimento com uma velocidade, ou um comprimento com um tempo, ou um comprimento com uma velocidade. No caso aqui, eu estou somando um comprimento com comprimento. No slide anterior, eu estava somando só velocidade, velocidade com velocidade. Quando os termos de uma equação não têm a mesma dimensão, considerando apenas as grandezas físicas, nós temos que introduzir uma grandeza, no caso uma constante, que ela vai ter que ter dimensão de maneira que os dois lados tenham a mesma dimensão. Então, nesse caso aqui, força tem dimensão de massa vezes aceleração. Então, tem mLt a menos 2. Aqui eu vou ficar com a dimensão de g, e aqui massa vezes massa fica massa ao quadrado L ao quadrado. Então, nós vemos que esses dois lados, desconsiderando essa constante, não tem a mesma dimensão. Então, por isso que essa constante tem que ter dimensão, para que os dois lados fiquem iguais, dimensionalmente. Então, a dimensão de G vai ser mLt a menos 2 sobre m quadrado L ao quadrado. Então, vai ficar L ao cubo, m a menos 1, t a menos 2. Então, essa é a dimensão da constante aqui, universal da gravitação.